Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Meu pai renegou minha irmã e está morrendo. Como eu a convenço a deixá-lo ir? Isso vai ser longo. Antecedentes. Minha família costumava ser muito próxima, mas isso mudou em 2003, quando meu pai, 55, descobriu que minha mãe, 54, estava tendo um caso com John, 54, o melhor amigo de infância de meu pai. Ele era basicamente seu irmão na época e foi o padrinho de casamento de meu pai com minha mãe. Ele implorou para que ela ficasse e resolvesse as coisas, mas minha mãe acabou deixando-o por John e, eventualmente, eles se divorciaram e minha mãe acabou se casando com John 5 meses depois. Minha irmã gêmea Sarah, 27, sempre foi a típica menina do papai. Papai a mimava um pouco mais do que o resto de nós e ela era basicamente a sombra dele naquela época. É por isso que foi realmente surpreendente para nós que Sarah escolheu ficar com nossa mãe depois do divórcio. Naquela época, eu, 27, e ela éramos os únicos que ainda morávamos com nossos pais. Temos outros 4 irmãos. Eu escolhi ficar com papai e Sarah escolheu morar com a mãe e nos fins de semana ela vinha ficar comigo e papai. Eu escolhi ficar com papai e ocasionalmente ia para a casa da mãe. Dizer que o divórcio e a escolha de minha irmã de ficar com a mãe fizeram mal ao meu pai é um eufemismo. Ele tentou agir como se estivesse bem na nossa frente, mas todos os dias da semana durante o ano seguinte ao divórcio eu podia ouvi-lo chorar até dormir. Depois do divórcio, o relacionamento entre Sarah e papai não mudou muito, ele começou a mimá-la um pouco mais do que o normal e ainda continuava sendo o super pai de sempre, aparecendo em todas as conferências de pais e professores, apresentações de balé e jogos de futebol e sendo o pai mais presente possível. As coisas começaram a mudar quando ela de repente mudou de ideia sobre a faculdade de medicina. Nosso pai é cirurgião, e ela sempre disse que queria seguir seus passos. Mas a mãe e o John acabaram pressionando-a a mudar de rumo e se tornar advogada. A mãe e o John são ambos advogados. Durante seus estudos, John começou a orientá-la e eles se tornaram muito próximos. Depois que ela terminou sua educação, ele arranjou um emprego para ela em seu escritório de advocacia. Voltando para o problema em questão, em 2017, Sarah se casou e meu pai ficou absolutamente animado com o casamento dela. Ele deu um cheque em branco para Sarah realizar seu casamento dos sonhos. Para ser justo, ele fez isso para todos nós, ele realmente gosta de casamentos. Mas no caso de Sarah, ele estava realmente animado porque ela é sua única filha e eu sempre me lembrei dele falando sobre levá-la ao altar. Como em todos os casamentos que fomos, ele sempre dizia para ela que não conseguia esperar pelo dia de levar sua garotinha ao altar. Um dia antes do casamento, Sarah solta a bomba de que meu pai e John irão levá-la ao altar juntos. Bem, meu pai é a pessoa mais não confrontacional que existe e ela esperava que ele apenas engolisse tudo, mas ele não fez isso. Eles tiveram uma grande briga, primeira vez que o vi ficar com raiva, e no final ele não compareceu ao casamento e John acabou levando Sarah ao altar. A repercussão foi gigantesca. Depois do casamento, meu pai e seu lado da nossa família basicamente a deserdaram e seu relacionamento se tornou inexistente. Ela tentou se aproximar depois de um tempo e se desculpar várias vezes, mas ele simplesmente não queria falar ou ouvir falar dela. Esperávamos que ele mudasse de ideia quando ela deu à luz em 2018, mas ele nem sequer queria conhecer seus filhos. No início deste ano, ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas e infelizmente o tratamento não funcionou e ele está em estado terminal. Mesmo com isso, ele ainda não quer vê-la novamente e ela não entende isso. Eu sou muito próximo do meu pai e estas últimas semanas estão sendo muito difíceis para mim. Como posso convencê-la a deixá-lo ir? A atualização. Algumas pessoas pediram uma atualização. Infelizmente, a vida não se resume a finais felizes. Este é um final triste. Uma semana depois que postei o post original, meu pai começou a piorar, sua saúde começou a declinar muito rápido. Nós o perdemos exatamente há um mês. Não foi bonito, nunca pensei que seria, mas nunca pensei que seria tão desolador. Ele estava com muita dor, passou por muito nos últimos meses. Por mais desolador que tenha sido para nós, ele merecia descansar, estava cansado. No final, ele estava lúcido o suficiente para se despedir de mim e de meus irmãos mais velhos. Ouvir o que ele disse para mim foi um dos momentos mais dolorosos e bonitos da minha vida. Suas palavras para mim significaram muito. Não vou dizer exatamente o que ele disse porque acredito que é muito pessoal. Ele se despediu das minhas filhas, 11 meses e 2 anos. Foi como quando eu era criança. Ele deu um beijo na testa delas. Disse que fossem boas meninas e que as amava. Foi algo que nunca vou esquecer. Dói muito que elas sejam tão jovens para entender o que aconteceu.
Elas ainda perguntam sobre o avô e toda vez que tento explicar que ele não vai voltar, elas parecem não entender e como posso culpá-las. Tenho apenas 27 anos, honestamente não entendo, eu deveria ter muitos mais anos com meu pai, não parece justo. A pior parte foi minha irmã gêmea Sarah. Papai morreu sem falar com ela, eu tentei falar com ele sobre ela, mas ele não estava interessado em falar com ela. Ela começou a ficar mais desesperada e, de repente, ele morreu. Era esperado, mas ela estava em negação. Seu funeral foi bonito. Muitas pessoas compartilharam suas histórias sobre ele. Foi bom. Sarah viu o pai pela primeira vez desde a noite antes do casamento dela. Ela não o reconheceu. Ele estava muito magro. Pai sempre foi um pouco acima do peso, aquele famoso corpo de pai, mas ele perdeu muito peso devido ao câncer. Ela chorou muito durante todo o funeral. A mãe e o John tentaram aparecer na cerimônia e meus tios foram forçados a expulsá-los do funeral. O testamento do pai foi como esperado. A família do pai vinha de dinheiro antigo, petroquímica, então ele sempre teve muito dinheiro. Ele deixou um pouco de dinheiro e propriedades divididos igualmente entre todos os seus filhos, incluindo Sarah. Ele deixou um fundo fiduciário, que era muito dinheiro, para todos os seus netos, incluindo os filhos de Sarah, que ele nunca conheceu. Era honestamente esperado. Meu pai nunca se importou muito com o dinheiro, ele só queria que nós estivéssemos confortáveis e garantir que seus netos tivessem algo para se apoiar. A parte complicada foi a das coisas pessoais. Ele deixou uma carta muito grande para todos nós, exceto Sarah. Eram coisas muito pessoais. Na minha carta ele falou sobre nossa história, sobre minha infância. Foi muito legal. Eu devo ter lido a carta umas 100 vezes e chorei todas as vezes. Um dos hobbies favoritos do meu pai era a fotografia. Ele era bastante entusiasta, e o tema de suas fotos era basicamente a nossa família, quando ele e minha mãe estavam juntos. Mais tarde se resumiu a apenas eu e meus irmãos. Como resultado disso, tínhamos muitas fotos nossas crescendo. Ele deu a cada um de nós um álbum de fotos e atrás de cada foto, ele escreveu algo, onde foi tirada e algumas palavras. Eu fiquei honestamente muito surpreso com isso. Ele deve ter feito isso muito antes de morrer. Foi um presente de despedida muito pensativo, algo muito típico do meu pai. Sarah não recebeu uma carta e o álbum dela não tinha nada escrito atrás de suas fotos e quando ela descobriu isso, teve um colapso mental. O arrependimento estava consumindo ela, ainda está. Ela foi internada em um hospital e passou uma semana inteira lá. Agora ela está um pouco melhor, melhorando um pouco a cada dia. O marido dela e eu estamos confiantes na recuperação dela. Ela está dormindo e comendo quase normalmente agora. Ainda chora aleatoriamente várias vezes por dia, mas está melhorando. Pelo menos é isso que estou me dizendo. O que nos traz a última semana, minha esposa e eu descobrimos que estamos esperando novamente. Não foi planejado nem nada assim. Minha esposa trocou de anticoncepcional no mês passado e ficou uma semana sem tomar a pílula. Ainda é muito cedo em sua gravidez, então ainda não contamos para ninguém. A coisa é que estou realmente com raiva. Estou com raiva de que meu futuro filho não vai poder conhecer meu pai. Estou muito puto, honestamente. Não parece justo de forma alguma. Estou com raiva e com medo. Meu pai deveria me guiar em todo o processo de paternidade. Ele estava me ensinando muito com minhas filhas. Estou com muito medo de fazer isso sem ele. Tenho medo de não ser um bom pai como ele foi para mim, porque meus filhos merecem isso. É isso, pessoal. Toda essa situação poderia ser muito melhor. Eu jogo o cenário e se, na minha cabeça todos os dias, infelizmente, não muda nada. Este é honestamente um final amargo. Não parece justo de forma alguma, mas é isso que é a vida, ela nunca é justa. Quero agradecer a todos que me deram conselhos e a todos que entraram em contato e ofereceram seu apoio no chat. Eu estava muito solitário naquele momento, isso significou muito para mim. Obrigado, Reddit. Sarah tinha 10 anos em 2003, quando foi morar com sua mãe. Sarah deu alguma razão para ter escolhido John para acompanhá-la até o altar? Sim, ela tinha 10 anos. Aparentemente foi ideia da minha mãe e minha irmã aceitou porque o John fez tanto por mim, o que honestamente eu não entendo, já que meu pai pagou por toda a educação dela. Quando nos mudamos para outra cidade para ela ir para a faculdade, meu pai passava horas falando com ela ao telefone toda semana e costumava viajar a cada 15 dias para nos ver, um voo de 3 horas, a propósito. Seu pai foi legal em deixar dinheiro para sua irmã. Acho que eu ficaria ressentida com meu filho se ele fizesse algo assim comigo. Eu sou o babaca por separar as ervilhas do meu jantar na frente do chefe da minha mãe? Olá! Eu tenho 20 anos e moro com minha mãe, 48, no Reino Unido. Minha mãe organizou um jantar pequeno para alguns colegas dela. O marido dela tem uma casa grande e um jardim onde nós sentamos.
Eu não gosto de jantares e de comer com estranhos, mas tive que sentar com eles, o que foi um pouco bobo. Eles fizeram comida que eu não gosto. Tinham ervilhas e eu não gosto de ervilhas. Minha mãe sabe disso, mas eu não pude comer outra coisa porque isso seria causar problemas e não havia tempo para fazer outras coisas. Eu também não pude fazer algo para mim mesmo. Eu peguei as ervilhas do meu jantar para alimentar os patos no lago perto da casa do meu padrasto porque eu sei que os patos gostam de ervilhas. Eles não devem comer pão porque isso faz mal para eles. Eu coloquei todas as ervilhas em um copo com minha colher. O chefe da minha mãe estava sentado em frente a mim e perguntou o que eu estava fazendo, então eu contei a ele. Ele ficou em silêncio por um tempo e então disse o quê? Nós não conversamos muito, mas às vezes ele me perguntava algo e eu respondia. No final, ele me deu algumas ervilhas que ele havia tirado da própria comida. Eu perguntei se ele também não gostava de ervilhas e ele disse: eu gosto de ervilhas, mas também gosto de patos, então eles podem ter as minhas ervilhas, o que eu achei legal da parte dele. Ele também me deu 5 libras esterlinas para comprar sorvete para mim quando eu alimentasse os patos, o que também foi muito legal da parte dele. Nós não conversamos muito, mas eu acho que ele era um homem legal e eu gostei dele. Mas quando ele saiu, ele conversou com a minha mãe e ela veio até mim e estava zangada ou chateada. Ela perguntou se eu passei todo o jantar pegando ervilhas e eu disse que não. Eu também comi os pedacinhos de massa, mas havia muitas ervilhas para pegar. Ela perguntou por que eu fiz isso na frente de todos porque é muito rude fazer isso durante um jantar. Isso mostra que você não gosta da comida e não está interessado nos convidados. Isso é exatamente o que eu pensei, então é verdade. Minha mãe disse que entende que não é legal. Mas se ela diz que é importante, como ela fez antes do jantar, então realmente é importante e eu deveria manter isso em mente. Eles eram pessoas que mereciam respeito e que se sentiam desencorajados por outros tocando em sua comida de forma estranha ou não se envolvendo com eles. O chefe da minha mãe disse a ela antes de sair que talvez na próxima vez eu devesse comer algo diferente porque não comi muito. Eu não sou um grande comedor, então é meio normal para mim, mas ele não sabe disso, é claro. Mas o ponto é que ele disse algo negativo a ela que poderia ter sido evitado se eu não tivesse tirado as ervilhas da minha comida. Eu não pensei sobre isso. Eu entendo que isso não é uma coisa boa, mas minha mãe ficou realmente chateada e eu acho que isso é um pouco demais. É apenas um jantar e ele era um homem legal. Eu não acho que ele está com raiva dela. Eu estava apenas pensando se eu não estou vendo algo importante aqui que torna isso uma coisa ruim para se fazer. Sou eu o idiota aqui? Obrigado. Edith, eu sou autista e não gosto de ervilhas por causa da textura que me faz sentir mal. Eu dependo da minha mãe porque não sou capaz de morar sozinho ainda, mas estou aprendendo. Eu não percebi que isso poderia mudar o contexto da história até que me foi apontado. Obrigado por seus insights até agora. Atualização. Olá. Muito obrigado pela sua visão. Eu aprecio todos os comentários e também as premiações. Acho que é muito legal receber isso. Alguns comentários disseram para conversar sobre isso com minha mãe. Eu fiz e foi muito bem. Ela pediu desculpas e disse que não era minha culpa. Ela me explicou como aconteceu e vou tentar resumir o mais breve possível. Minha mãe estava muito estressada porque nunca recebe jantares em casa. Ela queria que os colegas gostassem, eles pediram a receita. Ela esqueceu que eu não como ervilhas porque estava ocupada com os colegas. Ela queria que eu comesse com eles porque na casa do colega dele os filhos também comiam com eles. Ela não queria fazer um alvoroço sobre meu autismo porque às vezes sou rude quando as pessoas perguntam sobre isso. Ela disse que estava muito distraída a noite toda. Eu disse a ela que poderia ter feito minha própria comida. Ela disse que era difícil porque não havia tempo para isso. Eu não percebi porque não sou bom em perceber o tempo. Pedi a ela para se comunicar comigo da próxima vez e ser mais clara sobre o que posso ou não posso fazer. Ela disse que fará isso e disse que eu posso ajudar a cozinhar da próxima vez também. Quase todos os comentários disseram que o chefe dela era legal. Provavelmente ele não estava bravo ou chateado com ela. Eu contei isso para minha mãe. Ela pediu desculpas para mim novamente porque ela não estava chateada comigo. Ela estava envergonhada porque tentou me fazer comportar normalmente e não deveria ter feito isso. Ela descontou em mim por impulso. Eu também pedi desculpas porque não percebi que isso poderia ter sido importante para o status dela no trabalho. Eu só pensei que eles eram como amigos. Ela disse que estava tudo bem porque eu não fiz uma grande confusão e não falei alto ou saí da mesa.
Ela está orgulhosa de mim por ter ficado à mesa e também por pensar nos patos. Concluímos que ambos aprendemos coisas. Eu aprendi coisas porque agora sei mais sobre jantares de trabalho e maneiras. Ela aprendeu coisas porque agora sabe que deve se comunicar e explicar mais para mim para evitar o estresse. Nos comentários, as pessoas também disseram que o chefe dela pode ter experiência com pessoas autistas. Eu perguntei para minha mãe e foi um pouco triste. O irmãozinho dele era autista, mas ele morreu há 10 anos. Isso o deixou triste porque ele o amava muito. Ele disse para minha mãe que eu deveria comer coisas que eu gosto da próxima vez, porque o deixou triste pensar que minha mãe estava tão preocupada com aparências que eu tive que ficar desconfortável durante o jantar. Ele também disse que o jantar foi muito bom e que está feliz por tê-la na equipe de trabalho dele. Ele é uma boa pessoa e um bom chefe. Eu enviei um e-mail de agradecimento para ele com a minha mãe. A última coisa é que eu alimentei os patos com as ervilhas. Eu acho que eles ficaram felizes com isso. A coisa com patos é que eles não dizem isso para você, é claro. Eu comprei um sorvete com 2 bolas no lago. Eu também comprei um para minha mãe porque eu tinha dinheiro sobrando. Ele estava um pouco derretido quando cheguei em casa porque eram 5 minutos a pé, mas ela ainda gostou e disse que eu fui incrível. Obrigado por ler. Minha mãe roubou 8.000 de mim e abriu cartões de crédito em meu nome. Eu não falo com a minha mãe há pouco mais de um ano agora, mas está aí a história das mentiras da minha mãe. Crescendo, minha mãe estava sempre entrando e saindo da cadeia por roubo. A última vez que ela foi presa foi em 2015, quando eu tinha 19 anos. Ela sempre dizia que roubava para prover para nossa família, mas nunca vivíamos em um lar estável. Ela só gastava dinheiro em presentes caros e nos dizia que não éramos pobres, que tínhamos isso e aquilo. Quantas crianças pobres têm isso? Enquanto vivíamos em hotéis. Conforme eu crescia, me tornei a criança financeiramente responsável. Trabalhei em vários empregos, tirei boas notas e fiz serviço comunitário. Consegui economizar $8.500 para a faculdade com várias bolsas de estudo. Durante meu trabalho duro no ensino médio, eu também ajudei minha mãe com as contas e a pagar o que quer que ela precisasse de ajuda. Quando fui para a faculdade, ela foi presa novamente e teve que ser deixada por minha tia em outro estado no meu primeiro dia de aula. Pedi à minha mãe o dinheiro da faculdade e ela disse que transferiria o dinheiro quando saísse. Quando ela saiu, tudo desapareceu magicamente. Ela culpou minha avó falecida por roubar meu dinheiro. Em 2019, descobri que vários cartões de crédito e um apartamento com contas atrasadas foram abertos em meu nome. Chorei com minha mãe sobre todos esses problemas e ela me confortou e pediu mais dinheiro. Eu dei a ela mais dinheiro. Eu me formei com meu bacharelado e fui para a pós-graduação. Consegui ficar 1 ano na pós-graduação com minhas economias antes de precisar pegar empréstimos. Eu me inscrevi, mas fui negada devido a todos os itens negativos em minha pontuação de crédito. Minha mãe disse para eu simplesmente pagar. Eu não fiz isso, desisti em vez disso. Fiquei arrasada, mas não ia pagar pela diversão de outras pessoas. Liguei para todas as empresas de cartão de crédito e consegui o endereço de todos os cartões, era o endereço da minha mãe. Quando confrontada, ela desmoronou dizendo que era minha avó e como eu ousava culpá-la por isso. Ela exigiu um pedido de desculpas e não falou comigo por 1 semana. Minha avó morreu antes de todos os cartões de crédito serem abertos. Eu registrei um boletim de ocorrência contra minha mãe. Ela ainda não sabe, mas tenho certeza de que vou receber o melhor tipo de mensagem de texto quando ela descobrir. Paramos de falar por outra razão. Edição para todos os comentários. Eu não falo com minha mãe há quase 2 anos. Eu a bloqueei em tudo. A razão pela qual não falamos é por causa de um post anterior que fiz sobre como estou feliz que meu namorado arruinou meu relacionamento com ela. Para os comentários perguntando por que continuei dando dinheiro a ela. Foi difícil. Ou ajudava com as contas ou não teríamos eletricidade, água, gás ou teto sobre a minha cabeça e a do meu irmão. Eu não queria ficar sem teto novamente e não queria que meu irmão sofresse também. Eu sentia que precisava ajudar minha família porque por tanto tempo tive a mentalidade de que o sangue é mais espesso do que a água. Agora sei que não é minha responsabilidade, eu era apenas jovem e achava que estava fazendo o melhor que podia para sustentar minha família dos 16 aos 23 anos. Agora tenho 26 anos. Sobre o crédito. Consegui retirar uma boa quantidade. Apenas 2 cartões e uma conta estão no meu histórico de crédito. Obrigada por todo o apoio e gentileza. Atualização. Então,
Talvez não seja a atualização que todos queriam ouvir. Não obtive justiça, ela não foi presa e não há acusações no momento. Ainda tem um relatório policial, mas não vou pressionar a polícia para fazer uma prisão. A atualização é apenas mais informações que descobri recentemente. Mais contexto, não foi apenas minha mãe, meu irmão e eu. Quando nasci, compartilhava um pequeno apartamento de 3 quartos com minha avó, seu marido, minha tia, no ensino médio, minha mãe, eu e depois veio meu irmão mais novo. Minha tia foi sem contato com a família em seus 20 anos e eu nunca soube por quê. Doeu perder alguém com quem eu era próxima. Ouvi rumores horríveis das coisas que minha tia estava fazendo por meio de minha mãe e minha mãe também me informava das coisas terríveis que minha tia estava dizendo sobre mim. Minha tia esteve presente e ausente em minha vida após este sem contato. Bem, avançando rapidamente para o presente, entrei em contato com minha tia para encontrá-la. Conversamos e tudo ficou claro. Minha mãe roubou a identidade do meu tio e do pai dela. Minha tia tinha muitas dívidas que ela não sabia e quando descobriu, era minha mãe. Ela apresentou queixa. Esta foi a segunda vez que ela foi presa. O marido da minha tia, que era policial, aprendeu, eu sabia que ele odiava minha mãe, mas nunca soube por quê. Minha tia então me deu uma lista de membros da família que ela também roubou suas identidades e todos na família sabiam que isso aconteceria comigo e com meu irmãozinho. O problema era como eles a impediriam. Ela era nossa mãe. Minha tia me disse que gostaria que minha mãe nos tivesse dado para adoção, para que meu irmão e eu pudéssemos ter morado com ela e tivéssemos uma vida normal. Eu não sei porquê, mas essas palavras me destruíram tanto. Saber que eu tinha uma família que sabia que estávamos sendo feridos, mas não podia fazer muito para nos ajudar. Saber que eles queriam me salvar e meu irmão. Minha tia então me disse que meu pai tentou ir à justiça para ter meu CPF alterado e bloqueado até eu ter 18 anos. Dessa forma, minha mãe não poderia roubar minha identidade. Obviamente, não funcionou e aqui estou. Ela me disse o quanto estava feliz e orgulhosa de mim. Ela me disse que teve dificuldades quando ficou sem contato porque sentiu que deixou seus bebês para trás e tinha medo de como nos tornaríamos. Eu amo minha tia e estou tão feliz por ter entrado em contato. Estou ainda mais zangada com minha mãe. Quão mal ela nos isolou em seu próprio mundo delirante, no final, destruiu nosso relacionamento. Eu disse à minha tia que não me importava que passássemos por dificuldades na pobreza. Eu não a culpo por isso. Culpo-a por como ela lidou com isso e colocou tanta pressão em 2 filhos a se tornarem bilionários para ela continuar com seus gastos imprudentes. Atualização 2. Eu sou uma bola de raiva. Recentemente, descongelei minha conta de crédito para solicitar o Care Credit e fazer uma cirurgia de emergência. Nem 2 meses depois de descongelar meu crédito, minha mãe solicitou um novo cartão de crédito em meu nome. Estou cansada. Sempre tive uma parte em mim que não queria prestar queixa ou forçá-la a isso porque eram tempos difíceis em nossas vidas e eu sabia que ela estava lutando para nos criar. Mas agora não vejo desculpa além de ela simplesmente não querer a responsabilidade de viver dentro de suas possibilidades. Já se passaram 2 ou 3 anos sem contato. Primeiro, gostaria de dizer foda-se para o Chase Bank. O cartão foi aberto com eles e, quando liguei para informar que não fui eu quem abriu, eles disseram que viriam se poderiam fechar a conta, mas precisavam de um boletim de ocorrência primeiro. Pedi um endereço para confirmar se era minha mãe, mas eles continuaram negando o meu pedido. Só consegui confirmar depois de dizer ao operador que, se eu adivinhasse o endereço, ele me daria um sim ou não. Ele concordou e era o endereço da minha mãe. Estou fora para fazer a cirurgia por um tempo, mas quando voltar para casa, vou à polícia e pedir para falar com um promotor. Estou cansada. Estou machucada e cansada. Fiz o melhor que pude para aumentar minha pontuação de crédito para onde está agora. Fiz o meu melhor para trabalhar em vários empregos para ajudar com as contas. Fiz o meu melhor para ser o suporte emocional dela, não importando o quão mal ela me tratasse. Sinto que este próximo passo cortará o último fio que me liga a ela por simpatia, e é claro que isso me levou a ser explorada novamente. Espero dar uma atualização se os tribunais estarão do meu lado. Edit, infelizmente, estou em outro estado para esta cirurgia, é por isso que estou esperando até que a cirurgia acabe e eu volte para casa para me recuperar. Não sei se posso fazer este relatório no estado em que estou e ainda ser eficaz no estado em que moro. Eu sei que a jurisdição pode ser um problema. Edit 2, obrigado pelos conselhos, pessoal.
Vou apresentar queixa imediatamente. Meu namorado é advogado, mas não trabalha na área pública. Tenho amigos dos meus tempos de faculdade de direito que trabalham no escritório do promotor do nosso condado, então posso pedir alguns conselhos a eles. Eles acabaram de passar no exame da ordem e estão se acostumando lentamente. Também não gosto de mencionar isso muito para amigos passivos porque é apenas constrangedor. Minha mãe e eu não nos falamos há quase 2 ou 3 anos. Parece que foi há tanto tempo que eu realmente não sei a linha do tempo. Perguntas: por que não pressionei por acusações antes e por que continuo deixando isso acontecer? Realmente não sei se muitos entenderão, mas fui condicionada a temer minha mãe. Desde jovem, ela me punia por não agir, falar ou pensar de certa maneira. Se ela pensasse que eu tinha um pensamento negativo sobre ela, eu era espancada. Eu tinha que implorar e chorar e confortá-la que não era verdade. Depois que acabava, eu tinha que segurar minha mãe e confortá-la através das lágrimas. O medo também foi real mesmo depois de cortar contato. Felizmente, parou, mas tive medo de que, se fizesse esse movimento, isso começaria de novo. O que quero dizer? Ela ameaçou expulsar meu namorado e amigos da faculdade de direito se continuassem se associando comigo. Tivemos que ligar para a escola e falar sobre minha mãe. Ela então ameaçou me denunciar para a Receita Federal por fraude fiscal, mas eu sempre paguei meus impostos. Ela já enviou mensagens para o meu local de trabalho. Quando eu era criança, eu estaria no banco de trás enquanto ela dirigia pelas casas das pessoas que ela odiava repetidamente para ver o que estavam fazendo. Esse medo de que ela possa encontrar onde moro e fazer isso me faz sentir mal. Eu tinha medo de pressionar por essas acusações no passado porque queria deixar para trás e continuar a paz que eu estava tendo. Ela parou, eu removi todas aquelas coisas desagradáveis no meu crédito e eu estava feliz. Até agora. Agora sei que nunca vai parar. Depois de 4 anos sem abrir nada em meu nome, ela voltou a fazer isso. Então estou colocando o pé no chão e dando este passo. Entendo que deveria ter pressionado mais cedo, eu entendo. Eu estava com medo e ingênua. Mas vou parar com isso hoje. Última atualização até eu voltar para casa. Liguei para o departamento de polícia local de volta para casa dizendo que tem uma atualização sobre o relatório de roubo de identidade que relatei em 2021. Eles me transferiram para o escritório do detetive e disseram que eu precisaria ir lá fazer outro relatório. Eu disse a eles que atualmente estou esperando para terminar um procedimento cirúrgico e não voltarei para casa por alguns dias. Eles disseram que estava tudo bem. Então, neste momento, não poderei fazer o relatório até voltar para casa. Mas também estou feliz porque eles disseram que posso falar com o detetive quando for fazer o outro relatório. Então, espero fazer uma parte 4 até o final do próximo mês com boas notícias. Atualização 3. Bem, foram apenas uma mistura de emoções nesses últimos dias. Minha cirurgia correu bem e minha recuperação deve estar completa na próxima semana. Eu me sinto super bem. Eu fiquei com câncer. Não esperava por isso. É um câncer de pele, que é super fácil de tratar e prevenir se eu continuar com as consultas médicas. Eu removi uma verruga estranha. Recebi uma ligação pouco antes de entrar na cirurgia dizendo que era câncer e que eu precisaria voltar para mais testes e exames. Gostaria de agradecer a minha mãe por ter me colocado em camas de bronzeamento aos 13 anos. Ela disse que eu era super pálida e feia e eu acreditei nela. Ela também não queria que as pessoas pensassem que não viajamos nas férias de primavera, então durante todo o período eu ficava em uma cama de bronzeamento para parecer que viajamos. Usem protetor solar, crianças. Eu ganhei um cachorro. Hoje eu fui à polícia e fiz uma denúncia. Falei com um detetive também. Dei todas as informações minhas e da minha mãe. Eles perguntaram se eu gostaria de apresentar queixa criminal e eu disse que sim. Eles vão ligar para a empresa do cartão de crédito para obter o relatório. Se o Chase Bank fornecer o relatório sem uma intimação judicial, teremos uma acusação fácil e o caso será encerrado. Se o Chase Bank exigir uma intimação, levará mais tempo para encerrar isso. Estou super feliz por finalmente ter feito isso e ouvir que eles podem realmente ter acusações para pressionar contra ela. Então, assim que eu tiver mais informações, postarei novamente. Mas parece que pode levar alguns meses antes de chegarmos a algum lugar. Também conversei com meu irmão. Ele sabe e está ciente da situação. Ele não parece se importar com seu crédito, mas também ainda é jovem.
Tenho certeza de que ele entenderá em breve e, esperançosamente, cuidará disso. Edith, eu meio que dou risada quando leio seus comentários chamando minha mãe de doadora de óvulos. Porque a cirurgia da qual acabei de voltar era de doação de óvulos. Eu estava doando meus óvulos para um casal gay com quem eu era próxima no meu trabalho. Eles são um casal muito doce e conhecem a história da minha família. Eu já doei meus óvulos muitas vezes para outros casais, mas me faz rir um pouco ver você chamá-la de doadora de óvulos depois de vir de um ciclo de doação de óvulos. Atualização 4. Recebi uma ligação esta manhã do detetive. Ele queria ouvir minha versão da história novamente. Eu contei a ele sobre o histórico de roubo da minha mãe. Eu contei a ele que já registrei uma denúncia em 2021 e nada aconteceu. Como encontrei esta investigação e como ela fez isso no momento em que eu descongelei meu crédito. Ele perguntou o que eu queria que ele fizesse. Eu disse a ele que gostaria que ela fosse acusada. Ele perguntou se, ao ir à casa dela, ela admitiria o crime. Eu disse a ele que não. Quando confrontada sobre isso, ela culpou minha avó. Aparentemente, a mulher tinha poderes além do túmulo para abrir esses cartões em meu nome. Ele perguntou se ela era usuária de drogas. Eu disse a ele que não, ela simplesmente não sabe viver dentro de seus meios. Ele disse que irá até lá hoje para interrogá-la. Se ela admitir, será presa imediatamente. Se ela não admitir, eles apenas precisarão do relatório de crédito da Chase. Eu pretendo ir ao Chase para pegar o relatório e entregá-lo pessoalmente amanhã. Perguntei se ela saberia nosso endereço. Ele disse que se formos a julgamento, meu endereço será apresentado como evidência contra o roubo de identidade. Então, ela saberia onde moramos. Graças a Deus estamos alugando agora. Então, concordamos que, se formos a julgamento, veremos por quanto tempo ela será condenada e planejaremos nos mudar antes de sua liberação. Sabemos que ela será condenada porque essa é a 4ª vez dela e o juiz não terá nenhuma simpatia por uma mãe fazendo isso com sua filha. A pena máxima nos Estados Unidos é de 15 anos. Mas ela sempre aceita o acordo, então posso vê-la cumprindo alguns meses ou um ano. Já se passaram algumas horas e meu estômago parece que está virando do avesso. Minha cabeça está tão tonta. O ar parece muito mais pesado. Eu me sinto doente. Tenho estado esperando por uma ligação no meu telefone. Uma atualização. Algo. Ela confessou? Ela foi presa? O que está acontecendo a seguir? O detetive me deu o número do relatório e eu liguei para o Chase Bank. O Chase aparentemente não havia processado a aplicação, mas após minha ligação, ela foi colocada em espera até uma investigação mais aprofundada. Com meu relatório, consegui tê-lo negado e removido da minha pontuação de crédito. Então tenho confiança de que posso ir ao banco amanhã e pegar aquele relatório. Atualização 5. Então, esta não é a atualização que muitas pessoas querem ouvir. A polícia apareceu na sexta-feira para falar com minha mãe. Ela negou tudo e disse que nem sequer fala comigo. O que é verdade, não nos falamos há 2 anos. Naquela sexta-feira, fui desconectada do Experian. Estranho, mas não pensei muito nisso. Ontem, decidi usar meu tempo livre para voltar a acessar minha conta no Experian, pensando que havia esquecido meu nome de usuário e senha, além de ter me inscrito com um e-mail antigo. Voltei a acessar minha conta no Experian e tudo é diferente. E-mail, número de telefone e nome de usuário diferentes. Como se alguém quisesse controlar meu arquivo de crédito para que eu não pudesse acessar mais informações. Eu salvei o e-mail e o número de telefone. Acabei de desligar o telefone com o detetive e eles também investigarão isso. Se estiver vinculado a ela e aparecer, teremos um caso encerrado. Caso contrário, eles disseram que precisarão esperar por mais evidências realmente. Meu namorado e eu conversamos. Não queremos que mais evidências apareçam e fiquemos em alerta. Então, espero que desta vez, com todas as minhas evidências, eu possa mudar meu CPF. Tentei em 2021, mas fui negada porque não tinha evidências de que era um dano constante. Então, espero que isso ajude. Eu não sei se terei outra atualização sobre isso. Infelizmente, estamos nos mudando, já que nosso endereço foi vinculado ao meu Experian. Também recebo chamadas de spam pedindo para falar com minha mãe ou enviar mensagem de texto com o nome dela. Por que você não trocou de número? Tentei em 2022, mas as pessoas da AT&T ignoraram meu pedido e mantiveram meu número mesmo.
Além disso, tudo ficou quieto no ano passado. Então, vou tentar mudar novamente. E também sei que esta é uma pergunta: como ela conseguiu acessar seu Experian? Eu uso as mesmas 4 senhas para tudo. Ela sabe 2 delas. Toda vez que sou solicitada a mudar a senha, eu apenas rodo entre essas 4. Sei que é muito burro. Mudei todas as minhas senhas para algo que ela nunca adivinharia e estou mais protegida. Se eu tiver uma atualização, compartilharei, mas parece que isso pode ser tristemente o fim. Sinto muito que esse não seja o final feliz que todos queríamos. Eu também queria justiça. Mas saiba que estou feliz, mesmo durante esses tempos difíceis. Tenho sido super feliz desde que cortei contato com minha mãe. Tenho uma família e amigos incríveis. É engraçado, meu filme favorito quando criança era A Família do Futuro. Como o final não era exatamente o que o protagonista queria. Ser feliz com sua família biológica. Mas estou feliz por ter continuado avançando e conheci minha nova família. Tenho tanto amor em minha vida agora. Não poderia pedir mais. Atualização final. A polícia acabou de me ligar novamente. O número estava vinculado a ela. Mas ela disse aos oficiais que me ajudou a configurar a conta quando estávamos conversando, então é claro que o número dela está vinculado. O que é uma mentira 100%. O oficial me disse diretamente: se não tivéssemos interrompido a investigação e permitido que ela usasse o cartão por algumas semanas, teríamos sido capazes de acusá-la, já que eles teriam evidências de que um cartão foi entregue no endereço dela e ela estava usando-o. Então, este é realmente o fim. Obrigada a todos pelo apoio e amor que me enviaram. Espero que todos tenham uma ótima semana. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 9.000 inscritos. Uma boa noite, pessoal.